Senhor presidente, de volta a esta tribuna, nós estamos fazendo um debate aqui na Assembleia Legislativa, pelo menos com alguns setores, e tentando, sobretudo, mostrar para a população do Estado de São Paulo por que nós chamamos esse projeto de farsa da reforma da Previdência. Primeiro que nós afirmamos que não há déficit, que não há dívida da Previdência estadual. A reforma já foi feita em 2007 e depois uma outra em 2011. Nós passamos já por duas reformas e nós acompanhamos toda a execução orçamentária do Estado de São Paulo. Nós aprovamos o orçamento e acompanhamos a execução orçamentária. Além disso, nós acompanhamos também a dívida ativa do Estado, a dívida pública do Estado, a dívida passiva do Estado com os servidores, com a São Paulo Previdência. Nós acompanhamos muito e cada vez mais, de alguns anos para cá, a questão da desoneração fiscal, dos benefícios fiscais, ou seja, da transferência de dinheiro público através das isenções fiscais ou descontos para o setor privado. Então, esse é o grande debate que não é feito aqui no Estado de São Paulo. O governo teme esse debate, os deputados da base do governo não querem nem ouvir falar sobre essas questões que eu levantei. Dívida ativa, guardem a dívida ativa, que é a dívida das grandes empresas com o fisco estadual, né? A dívida pública, que é essa dívida que o Estado paga para a União. Hoje ela gira em torno de 17 bilhões de reais só de rolagem da dívida, só de juros e amortizações, nem é o pagamento da dívida. A política de desoneração, ela também é superior a 17 bilhões de reais. E tem a famosa dívida passiva, que o Estado deve dinheiro, né, para a São Paulo Previdência, para os servidores, que ele foi saqueando historicamente do antigo IPESP e não devolveu ainda. Me lembro que na reforma da Previdência, vocês estavam aqui em 2007 fazendo um grande movimento, deputada Bebel, Vossa Excelência estava com a POSP aqui, e o governo reconhecia na época uma dívida de 100 bilhões de reais, que teria que devolver. Até hoje não devolveu. Outro dia, o presidente da São Paulo Previdência disse que já devolveu 43 bilhões de reais, mas não prova, não tem documento, não tem nada. E reduziu essa dívida de 100 bilhões para 43 bilhões. O que nós estamos dizendo é que tem muito dinheiro no orçamento, São Paulo não está em crise, o orçamento está aumentando, a lei de responsabilidade fiscal está sendo respeitada no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo não chegou nem no limite prudencial ainda da lei de responsabilidade fiscal. Então, não há nenhum motivo fiscal, econômico, para que haja, né, essa farsa de reforma. E nós tivemos acesso agora à dívida atualizada, a dívida ativa do Estado de São Paulo, que, como eu já disse anteriormente, já é superior a 340 bilhões de reais. Eu sempre mostro aqui alguns quadros falando dessa dívida, né, dos principais devedores. Eu vou citar o nome de alguns. Essa dívida é pública. Qualquer pessoa pode acessar o site da Secretaria da Fazenda e colocar lá dívida pública, aparece. Você vai ter acesso aos grandes devedores da dívida pública, né? Então vamos lá, olha. Droga Center, distribuidora de medicamentos, deve 4 bilhões e 179 milhões de reais. A dívida já, esse valor está inscrito já na dívida pública, não tem mais recurso, né? Essa empresa já perdeu em todas as instâncias, ela tem que pagar essa dívida. Tem várias empresas aqui, mas tem uma que eu sempre cito, que é a Sadia. A Sadia, até ontem, ela estava devendo 1 bilhão e 500 milhões de reais para os cofres públicos. Todo mundo conhece a Sadia, né? Quem gosta de carne, eu não como, eu sou vegetariano, então não mas, então, olha, ela estava devendo. Agora esse valor já atualizado aumentou, ela está devendo, ela não só não pagou esse valor, como está devendo 1 bilhão
657 milhões de reais. E o governo disse, só para concluir, senhor presidente, que precisa economizar por mês pelo menos 3 bilhões de reais. Então, se eu pegar aqui a dívida da Sadia e de um outro frigorífico, que eu tenho aqui em mãos, que deve 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é exatamente esse frigorífico aqui, Distribuidora de Carne São Paulo. Ele deve, olha, 1 bilhão e 200 milhões. Só com essas duas dívidas, eu já chego quase nos 3 bilhões por ano. Agora imaginem que nós temos 340 bilhões de dívida e o governo pretende economizar 33 bilhões em 10 anos. Então, se ele pegar aqui 5 grandes devedores, ele já resolve essa situação por 20 anos. Então, não tem crise, pessoal. Tem dinheiro e tem muito dinheiro. Agora, os deputados aqui não tocam nesse assunto, porque muitos parlamentares foram financiados por essas empresas. Essas empresas que eu citei têm isenções fiscais. Elas têm benefícios fiscais e dão calote no Estado. E continuam, mesmo dando calote, elas continuam tendo as isenções fiscais. Agora eles querem falar que a nossa Previdência vai quebrar o Estado. Nós não vamos aceitar esse tipo de argumentação. Nós temos números aqui, científicos, pesquisas, nós temos aqui o pessoal do Sinafresp, os agentes fiscais de renda. Eles entregaram um relatório aqui falando dessa política de desoneração, desmascarando a política de desoneração fiscal do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui com todos os dados, mas infelizmente a imprensa não fala, porque a imprensa é a favor dessa reforma, os deputados, aqui a maioria da Assembleia Legislativa, né, o Judiciário. Então há uma colonização, o mercado colonizou as mentes e as posições, né, do Parlamento, do Judiciário, da imprensa, enfim, por isso que eles não querem debater todas as dívidas que eu citei aqui. Mas nós vamos debater. Um abraço. Com a palavra, a deputada Edna Macedo.